Lucas, qual teste mostra se eu já tive Covid? E se eu tiver com algum sintoma, como saber se é mesmo coronavírus? Eu posso fazer o teste rápido na farmácia? Pessoal, eu tô recebendo cada vez mais perguntas sobre qual teste de Covid fazer em cada situação. E realmente são muitos nomes e muita gente fica confusa. Me diz aí nos comentários se não tá acontecendo isso com você. E aqui, eu vou te contar uma coisa. Não adianta nada fazer o tipo de teste que não é o adequado ou fazer no dia errado, porque você vai ter uma informação que não vai te ajudar e pode até te confundir ainda mais. É por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Eu sou o Lucas Anandrés, biomédico, e hoje eu vou te explicar sobre os testes de Covid que você pode fazer e qual é o melhor teste em cada situação. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil, então me ajuda a fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas, se inscrevendo aqui no canal e compartilhando naquele grupo de Zap que eu sei que você tem aí. Bom, pessoal, para saber qual teste fazer, a gente primeiro precisa entender que existem 3 tipos de testes. Os que focam na detecção de material genético do vírus, os que detectam pedaços do vírus, chamados antígenos, e os que detectam anticorpos contra o vírus. E para saber qual é o melhor teste para cada caso, você precisa entender em que estágio da doença você está. Vamos lá? Quando você inala alguma gotícula contaminada com coronavírus, ele entra nas células do nariz e começa a se multiplicar, produzindo mais vírus que vão infectando outras células e assim por diante. Cerca de 7 dias depois que você se infectou, a carga viral, ou seja, a quantidade de vírus no seu corpo, atinge o valor mais alto. É nesse momento que é mais fácil de detectar o material genético do vírus e os antígenos dele no corpo, através de testes que têm esse objetivo, porque a quantidade de vírus no corpo é maior. A partir daí, a quantidade de vírus no organismo começa a diminuir aos poucos, graças ao seu sistema imune, que está combatendo a infecção. E a capacidade de detectar esse vírus vai diminuindo até ficar bem difícil depois de 14 dias. Com a ação do sistema imune, cerca de 7 dias depois da infecção, começam a surgir os anticorpos no sangue, só que eles só vão ser detectáveis a partir do 10º dia. Pessoal, o que dita a capacidade de detecção dos testes é a presença do vírus, de antígenos e de anticorpos, independente se a pessoa tem sintomas ou não, beleza? A gente hoje sabe que boa parte das pessoas não desenvolve sintomas, mas tem o coronavírus. É por isso que é possível detectar a Covid mesmo nessas pessoas. E como elas têm o vírus, elas podem estar transmitindo por aí para outras sem saber. Por isso, fazer o teste certo no momento certo é muito importante, mesmo que você não esteja sentindo nenhum sintoma. Não é à toa que vários testes estão incluídos aí nesses protocolos de segurança. Apesar de não serem eles que vão impedir a transmissão, os testes são uma medida de proteção a mais e se você está aí preocupado porque teve contato com alguém infectado ou caso precise sair para trabalhar, visitar algum parente ou algo do tipo, faz sentido você fazer o teste correto para cada situação. Mas só para a gente completar o gráfico aqui, nas pessoas que desenvolvem sintomas, eles tendem a aparecer entre o 2º e o 14º dia de infecção, beleza? Já está começando a ficar claro que a gente precisa escolher bem o teste que vai fazer, dependendo do momento, não é mesmo? E cá entre nós, essa explicação do gráfico vale um joinha, não vale? Agora vamos falar de cada teste e eu vou começar falando de um dos mais conhecidos, o teste de anticorpos. Os testes de anticorpos, conhecidos como testes sorológicos, são aqueles que você faz no laboratório ou na farmácia e você tem que coletar o sangue ou dar aquela picadinha na ponta do dedo. Esse teste, como o próprio nome diz, vai ver se você tem anticorpos, então ele avalia a reação do seu sistema imune contra o vírus. Como a gente viu, os anticorpos começam a ser detectáveis só a partir do 10º dia de infecção, quando normalmente o vírus já está sendo combatido e a pessoa já está se curando da doença. Lógico se a gente estiver falando de um caso leve. Então, gente, esse teste não fala se você está com coronavírus no corpo. Ele fala se você, em algum momento do passado, já teve contato com o vírus e seu organismo conseguiu produzir os anticorpos de defesa. Mas aqui eu lembro que os anticorpos diminuem depois de alguns meses e nem todo mundo produz anticorpos. Então, se você demorar demais, tipo uns 6 meses para fazer esse teste, ou for um dos sorteados sem anticorpos, ele vai dar negativo. E tem um outro problema também, pessoal. Eu tô vendo pessoas que estão com sintomas, às vezes no primeiro dia de sintomas, e são orientadas a fazer esse teste de anticorpos para ver se é Covid. Gente, por favor, esse teste não fala se você está infectado, e é um perigo usar ele dessa forma. Sabe por quê? Pensa comigo. Depois que você foi infectado, seu corpo demora alguns dias para começar a produzir os anticorpos contra o vírus, né? Então, se você realmente tiver com o coronavírus e fizer o teste de anticorpos muito cedo, o seu teste pode dar falso negativo porque não deu tempo do seu corpo produzir esses anticorpos. E aí você vai achar que não está com Covid
pode até relaxar algumas medidas e na verdade você está infectado e transmitindo. Só não fez o teste certo para saber. Entendeu o problema? Lucas, qual que é o teste que eu vou fazer então? Para isso, a gente precisa focar nos testes que detectam a presença do vírus no corpo. E eu vou começar pelos testes de antígeno. Os testes de antígeno são um dos que mais confundem as pessoas, porque eles são feitos coletando a amostra do fundo do nariz. Já que ele detecta uma parte do coronavírus, é razoável pensar que a gente precisa ir na fonte, para obter a amostra mais concentrada possível. E isso confunde porque a pessoa pode achar que está fazendo o teste de PCR, que também é coletado pelo nariz, só que na verdade ela está fazendo o teste de antígeno. Qual que é o problema disso? Bom, os testes de antígeno são bem específicos, ou seja, se você realmente está com coronavírus, o resultado positivo é confiável, mas eles não são tão sensíveis quanto os testes que detectam material genético do vírus. Caso você esteja com uma carga viral baixa ou fora do período ideal de coleta, o teste de antígeno tende a dar mais falso negativo. Por isso, quando me perguntam quais são os melhores testes para saber se você, com sintomas ou não, de fato tem o vírus no corpo, eu costumo orientar para as pessoas pesquisarem sobre os próximos 2 testes que eu vou falar. E um deles é o teste de RT-PCR. Se você está com algum sintoma que possa ser Covid, você tem que fazer um teste que vai detectar se o coronavírus está presente no seu corpo, infectando as suas células. É por isso que um teste que detecta o material genético do vírus, como o teste de RT-PCR, tem sido tão usado nesse momento. Ele é um dos que tem a maior capacidade de detectar o vírus no corpo e, dando positivo, é uma espécie de alerta para todo mundo que teve contato com essa pessoa nos dias anteriores, porque essa pessoa que deu positivo está na fase em que ainda transmite o vírus. Esse teste também vai usar aquele cotonete que vai lá no fundo do nariz para coletar a amostra. Eu já fiz esse uma vez e posso te dizer que não é nada agradável. Se o laboratório analisar essa amostra e detectar o material genético do coronavírus ali, então aquela pessoa está infectada naquele momento. Mas esse teste também tem que ser feito no dia certo, pessoal. Você tem que fazer o teste de PCR de 3 até 10 dias depois do começo dos sintomas, ou pelo menos 5 a 14 dias depois do momento que você acha que se infectou, se você tiver sem sintomas. Isso porque com o passar do tempo, a quantidade de vírus no seu corpo vai diminuindo. E se você demorar demais para fazer o teste, o vírus já vai ter quase desaparecido. Aí o resultado vai dar negativo e você vai achar que não teve Covid, mas na verdade você teve, só não fez o teste no dia certo. Apesar de hoje o RT-PCR ser o padrão ouro para a detecção do coronavírus, ele tem algumas desvantagens. Além do desconforto absurdo de enfiar um cotonete na sua alma, tem também o fato dele ser bem caro. É difícil encontrar um teste de PCR por menos de R$ 275. E também o fato de você ter que ir até o laboratório ou hospital com pedido médico para fazer a coleta. A gente que está na área da saúde sabe que nem todo lugar está oferecendo teste de PCR. Ou até mesmo você só consegue agendar para fazer o exame muitos dias depois, o que agora você já sabe que pode comprometer o resultado. Sem falar também que o resultado do exame pode demorar muito para sair, dependendo da quantidade de exames processados aí na sua cidade, É por isso que nesse vídeo eu quero apresentar para vocês um outro tipo de teste que detecta o material genético do vírus e serve para dizer se você está infectado, que é o Meu DNA Covid. A Meu DNA é uma empresa de biotecnologia que tem como missão dar às pessoas acesso às suas informações genéticas. Em junho de 2020, eles lançaram, junto com o laboratório Mendelix, empresa mãe da Meu DNA, o movimento Pare Covid. Olha que legal, gente, com o objetivo de incentivar a testagem em massa da população brasileira, que é uma coisa que a gente sempre falou que era um dos pilares para a gente sair mais rápido da pandemia, não é mesmo? Foi nessa campanha que a Meu DNA desenvolveu e validou, junto com o Hospital Sírio-Libanês, o teste Meu DNA Covid. Esse teste é pioneiro no Brasil para a detecção do coronavírus pela saliva, através de uma coleta que você mesmo pode fazer aí na sua casa, sem pedido médico, de forma prática e indolor. Para vocês terem uma ideia, a capacidade de análise dos testes Meu DNA Covid é de 110 mil amostras por dia, com resultados emitidos em até 24 horas. Mas Lucas, como que funciona esse Meu DNA Covid? Eu posso fazer? É confiável? Bom, pessoal, o Meu DNA Covid usa a técnica de PCR-LAMP, que é uma variação da técnica de RT-PCR, que vai amplificar o material genético do vírus, só que quando a amostra atinge uma temperatura específica. Como a temperatura é constante ao longo de toda a reação, diferente do PCR, que precisa ficar esquentando e esfriando, como eu expliquei nesse vídeo aqui, a reação de PCR e LAMP consegue ser mais rápida do que o PCR sem usar máquinas sofisticadas. E sobre a confiabilidade do resultado, eu mesmo avaliei os resultados dos testes que eles fizeram junto ao Hospital Sírio-Libanês
e vi que eles atingiram uma capacidade de detecção do vírus muito semelhante ao teste de PCR. Essa técnica já é muito utilizada para a detecção de vírus da dengue e zika. O que a Meu DNA fez foi adaptar essa técnica para o cenário brasileiro da Covid e entregar um teste que, por toda essa simplicidade, acaba saindo bem mais em conta do que o PCR. Eu deixei um link na descrição do vídeo em que você vai entrar no site da Meu DNA e solicitar o seu kit. Quando chegar, a coleta é muito fácil, é feita pela saliva, sem aquele cotonete imenso do PCR. Isso mesmo, já que o vírus é liberado justamente pelas gotículas que a gente elimina se a gente estiver infectado, a saliva também vai conter o vírus. Depois que você tiver literalmente cuspido nesse tubo aqui até completar 5 ml, você vai colar o código no seu potinho e ativar ele no site, já agendando o dia que o entregador vai passar aí na sua casa para recolher o material e enviar para o laboratório analisar. Ah, e se você estiver na cidade de São Paulo, você também pode adquirir o kit Meu DNA Covid em uma das diversas farmácias indicadas no site e realizar a coleta da saliva na hora, junto ao farmacêutico. Quando os resultados estiverem prontos, você recebe um aviso por SMS e e-mail, aí é só conferir diretamente no site da Meu DNA. É importante falar, pessoal, que o período ideal de coleta é de 3 a 10 dias depois dos sintomas. E o teste vai dar positivo mesmo se você tiver sem sintomas, desde que você observe o período mais provável que o vírus está no organismo, como eu mostrei lá no início do vídeo. Você consegue ver o resultado se está ou não com o vírus no site da Meu DNA, através de um laudo oficial, mas de uma forma bem simples. E pessoal, nesse momento o teste está disponível só para algumas regiões de São Paulo, mas a equipe da Meu DNA me falou que pretende expandir essa cobertura. Aliás, comenta aí embaixo de qual cidade você é e que você quer fazer o teste para o pessoal do Meu DNA saber onde tem demanda. E se você tiver qualquer dúvida sobre esse teste ou sobre os outros que eu mostrei, deixa aí nos comentários que a gente vai tentar responder todo mundo, beleza? Para a gente diminuir a transmissão do vírus, a gente tem que saber quem está com a doença. E agora vocês sabem que tem o teste certo no tempo certo. Depois desse vídeo, não tem como fazer o teste errado, hein? Eu espero que eu tenha te ajudado a saber um pouco mais sobre os testes de Covid e se você tá aí com sintomas da doença sem saber o que fazer, dá uma olhada nesse vídeo aqui em que eu explico todos os sintomas da Covid ou nesse vídeo relacionado. Não esquece de clicar no gostei aí embaixo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!